As primeiras horas de vida de um bezerro são determinantes para o desempenho e futuro produtivo desse animal. Ao nascer, além de enfrentar todo o estresse do parto, a variação na temperatura e ter que se acostumar com um novo ambiente, esse bezerro está totalmente vulnerável. E agora, qual o próximo passo para garantirmos a imunidade que esse bezerro precisa? Aqui comigo está Rafael Azevedo, gerente de produto Colostro em Pó da Alta. Rafael, e agora, o que esse bezerro precisa? Seja bem-vindo. Obrigado, Renata. Então, esse recém-nascido, né, a partir do momento que ele veio, ele tem que ter um cuidado muito importante. A gente, quando fala da janela que a gente tem de 24 horas, é um período onde ele tem que receber esse colostro. O que é esse colostro? É a principal fonte de energia, de nutrientes, né, que vai estar compondo no colostro, e tem o que é muito importante, que são os anticorpos. Ou seja, ele vai estar recebendo o melhor alimento no momento único da vida dele. A gente não vai ter uma outra alternativa a não ser fornecer um colostro de excelente qualidade nas primeiras horas de vida dele. Ô Rafael, e caso a mãe desse bezerro não consiga produzir esse colostro de qualidade que o bezerro precisa? Qual que é a alternativa? Quando a gente fala de um colostro de qualidade, a gente está considerando um colostro com qualidade de anticorpo, uma qualidade imunológica e uma qualidade sanitária. Um problema nas fazendas é que nem sempre essa vaca vai produzir um colostro com qualidade de anticorpos correta, que um bezerro precisa, e a gente erra muito no momento da coleta. Então esse colostro nem sempre está tão limpo da forma que ele deveria estar. Além do que ele pode estar contaminado com alguma doença que a mãe está transmitindo. Quando a gente tem esse momento que a gente não tem um colostro de qualidade, a gente tem algumas alternativas. E uma que chegou no Brasil já tem 2 anos é a utilização do substituto, que são os colostros bovino em pó, feito a partir de colostro 100% natural. E você disse que chegou ao Brasil, né? Então é um produto que é produzido em outro país. Esse produto ele tem os mesmos anticorpos que o bezerro precisa aqui para os nossos bezerros no Brasil? Essa é uma dúvida que a gente vem recebendo constantemente. Por ele ser um colostro produzido no Canadá, o produtor fica receoso, é um colostro de vaca canadense, não é um colostro de vaca nacional, mas ele pode ficar totalmente tranquilo. Se a gente for pensar nas principais doenças distribuídas mundialmente, seja na parte de diarreia e pneumonia, a gente tem as mesmas cepas distribuídas no mundo. Então todo colostro que é produzido no Canadá, ele também vai ter o anticorpo para as principais doenças que estão aqui no Brasil. Para você ter uma noção, a gente hoje está presente aí, né, em quase todos os continentes. E a gente nunca teve um problema de falha de passagem de anticorpo das principais doenças. Além disso, a gente é fiscalizado pelo Canadá e pelos Estados Unidos, o que dá para a gente uma segurança que dentro daquele pacote de colostro tem os anticorpos que o bezerro recém-nascido precisa. E para os nossos pecuaristas aqui no Brasil, então, qual que é a indicação? Hoje o colostro em pó ele tem algumas formas de utilização. Uma que é muito interessante é que o produtor pode utilizar para enriquecer o colostro da fazenda. Então a vaca pariu um colostro de média qualidade, numa avaliação, por exemplo, no refratômetro Brix, ele pode adicionar o colostro em pó e enriquecer esse colostro, tornando ele um colostro muito bom do ponto de vista imunológico. Então ele está aproveitando um colostro que não era de qualidade. Quando a vaca pare e não tem colostro na fazenda, ele não tem um banco, ele pode usar esse colostro para substituir o colostro, porque ele acaba sendo um colostro 100% natural. Então é uma alternativa muito boa, por exemplo, para parto noturno, né, para a primeira mamada de um bezerro de um parto noturno, facilita muito dentro da fazenda. A época que tem muita novilha parindo e nem sempre elas têm um colostro de qualidade, a gente ter uma estratégia de banco de colostro com colostro em pó ajuda muito e auxilia na tomada de decisão no momento da colostragem. Então, caso o produtor não queira utilizar o pacote completo para substituir realmente o colostro ali para o bezerro, ele pode enriquecer, como você disse, né? Como é que é essa indicação? Como é que o produtor ele pode fazer, medir lá na fazenda dele e fornecer para o bezerro? Sim, hoje o produtor ele tem uma ferramenta muito simples para avaliar a qualidade do colostro do ponto de vista imunológico, que é um refratômetro Brix. Ele pode ser digital ou ele pode ser óptico. Quando a vaca acabou de ordenhar, você ordenhou uma vaca, pegou uma amostra e avaliou a qualidade, a gente considera que um colostro abaixo de 22% do Brix, ele não é um colostro na qualidade que deveria ser fornecida para o bezerro na primeira mamada. Então o que a gente vai fazer? Agora a gente pega esse colostro e faz uma regra de 3. Então, por exemplo, eu sei que a cada 15 gramas do colostro em pó, em 1 litro do colostro fresco, eu aumento 1% no Brix. Então eu tenho uma tabelinha, né, isso é uma coisa simples de ser feita na fazenda, eu olho lá, o colostro deu tantos por cento de Brix, eu tenho tantos litros de colostro, quanto de colostro em pó que eu vou utilizar para fazer com que aquela quantidade de colostro, que não era de qualidade, agora se torne um colostro de qualidade. E uma coisa muito importante é que esse colostro, como a gente vai enriquecer um colostro fresco da fazenda, adicionando o colostro em pó,
é muito importante que esse colostro fresco seja um colostro coletado da forma mais limpa possível, igual o leite que a gente coleta e manda para a indústria. Por quê? Eu estou pegando um produto limpo, livre de qualquer contaminação, que é o colostro em pó, e misturando numa matéria, no colostro fresco. Então os dois têm que estar muito limpos para evitar qualquer tipo aí de problema, de diarreia nas bezerras nos primeiros dias de vida. E além disso, quais são os outros cuidados que o pecuarista tem que ter com esse produto? Uma coisa importante, se ele for utilizar como substituição, ele tem que preocupar muito com a qualidade da água. Quando a gente utiliza como substituição, a gente usa um pacote, né, em 1 litro de água. Essa água tem que ser uma água potável e tem que ser uma água que a gente tem segurança da qualidade dela. Além disso, tem que se preocupar muito com a temperatura dessa água. Então ela tem que ser uma temperatura em torno de 45 graus Celsius para a gente conseguir ter uma diluição correta. Agora, independente se eu for usar o colostro em pó como enriquecimento ou como substituição, a gente tem que se atentar muito com um ponto muito importante, que é o tempo de fornecimento após o parto. Assim que a bezerra nasce, o mais rápido possível eu tenho que estar administrando, seja o colostro fresco, o colostro enriquecido ou o colostro em pó como substituição. A gente tem uma janela de absorção muito pequena. Então a gente fala aí que dentro das 2 primeiras horas ele já tem que estar recebendo a primeira mamada e uma segunda mamada aí em até 8 horas de vida do bezerro. Então é um período rápido, a gente não pode brincar com isso porque a gente vai perder a maior oportunidade de proteger esse bezerro contra os principais patógenos, as principais doenças do novo meio que ele vai viver. Existe alguma contraindicação para o colostro bovino em pó? Não, a gente não tem nenhuma contraindicação. A partir do momento que o produtor escolhe a forma de utilização e ele está ciente que ele tem que utilizar numa água limpa ou num colostro limpo, ele pode utilizar sem restrição nenhuma. A gente utiliza, seja em animais, por exemplo, que vêm de um parto complicado, a gente pode ajudar esse animal, principalmente dando essa fonte de energia a mais para ele. Se é um animal, né, que veio e está muito lento, está demorando a levantar, essa energia ajuda demais ele. E se for um parto normal, excelente, a gente está ajudando ele, fornecendo um alimento que é muito nutritivo e que vai estar passando os anticorpos que ele precisa. E a gente fala muito do colostro bovino em pó e os pecuaristas que trabalham com leite gostam muito desse produto, mas ele pode ser utilizado no corte também? Sim, hoje a gente já tem bastantes resultados no gado de corte também. A indicação para o gado de corte, porque como o bezerro fica com a mãe, a gente dá meio pacote, então a gente suplementa o bezerro com meio pacote do colostro em pó para dar um start dele ter energia para ele levantar e procurar a mãe. Se a vaca que pariu esse bezerro de corte não levantou, não produziu nada de colostro, aí a indicação é 100% de substituição. Mas nesses animais, né, que nascem e a vaca, né, tá lá com colostro, só que a bezerra está lenta, está demorando a levantar, dá meia dose e é impressionante. O animal dá uma levantada e procura a mãe muito mais rápido. Então a gente garante aí uma suplementação no colostro para o gado de corte também. E quem se interessou pelo produto, o que deve fazer? Hoje o produto ele é comercializado, né, pelos vendedores da Alta Genética. Então qualquer representante que trabalha com sêmen, ele está apto e capacitado para trabalhar com colostro em pó. Então pode procurar diretamente com eles ou pode entrar em contato com a gente aqui na central. Nossa equipe do colostro em pó está sempre disponível e a gente vai ajudar da melhor forma possível. Tá bom, Rafael, muito obrigada pela sua participação aqui no Pecuária em Alta e todas as informações que você passou para nós. Se você quer saber um pouquinho mais sobre esse produto, colostro bovino em pó, entre em contato com a Alta ou então procure um representante mais próximo de você.